Olá, voltamos com o Senado agora. A ocorrência de microcefalia no país foi o tema da audiência pública realizada nesta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais. O ministro da Saúde fez um alerta particular às gestantes e um apelo a toda a sociedade. O combate ao Aedes aegypti virou preocupação nacional. O mosquito é o transmissor da dengue e da febre chikungunya e desde maio deste ano, o brasileiro passou a conviver com o Zika vírus. A picada do inseto pode levar a nascimentos de bebês com o tamanho menor da cabeça, provocando danos ao desenvolvimento. A microcefalia levou o Ministério da Saúde a decretar situação de emergência em saúde pública. Em audiência na Comissão de Assuntos Sociais, o ministro da Saúde, Marcelo Castro, fez um balanço das ocorrências de microcefalia no país e falou das estratégias de combate ao mosquito transmissor. Todas as nossas ações com o Exército, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro, agentes de combate às endemias, agente comunitário de saúde, o programa Mais Médicos, a sociedade civil, todo mundo envolvido para destruir os criadouros de mosquito. O ministro reconheceu que as mulheres gestantes são a maior preocupação das autoridades sanitárias. Que as grávidas, elas tomem um cuidado adicional, que elas se protejam, que elas andem, se possível, de manga comprida, de calça comprida, de meia, de sapato, cobertas ao máximo, que usem repelentes, se puder usar mosquiteiro, telar as casas, todo cuidado é pouco. A imensa maioria dos casos de Zika são assintomáticos. Então a pessoa pode ter Zika sem saber que teve e só saber 9 meses depois, 8 meses depois, quando a criança nascer com microcefalia. Sobre uma vacina contra o Zika vírus, o ministro afirmou que essa não é uma realidade para o momento. Nós estamos chamando parceiros nacionais e internacionais para desenvolver uma pesquisa, uma vacina contra a Zika. Só que isso é medido em décadas. Então, se a gente conseguisse fazer isso aí nos 4, 5 anos, seria uma coisa assim extraordinária. Menos disso, nem pensar. E durante toda a audiência pública, a preocupação em deixar uma mensagem: o combate ao mosquito é tarefa de todos. 80% dos criadouros estão dentro das casas. Então, é a pessoa dentro de casa que tem o papel principal para resolver este problema. Uma tampinha de uma garrafa virada, não é? De boca para cima, ali acumulou água, virou um criadouro. A prevenção é isso, a pessoa se conscientizar de que, na verdade, depende dela, ela tem que limpar a casa dela, o quintal dela e, principalmente, fazer aí uma conscientização dos vizinhos, das pessoas que moram ao lado. A comissão especial que analisa projetos da Agenda Brasil aprovou em turno suplementar a legalização do jogo do bicho, dos bingos e dos cassinos no Brasil. Com a votação final na comissão, a proposta segue agora para análise dos deputados, a menos que haja recurso para votação em plenário. Pelo projeto aprovado, só as empresas com sede no Brasil vão poder explorar os chamados jogos de azar. Para isso, é preciso estar em dia com o pagamento de impostos. Os responsáveis não podem ter cargo eletivo ou antecedentes criminais. E os clientes deverão ser identificados pelo CPF. Os cassinos só poderão funcionar dentro de resorts e vão receber um credenciamento válido por até 30 anos. As casas de bingo ficam limitadas ao número de habitantes das cidades. Um estabelecimento para cada grupo de 150 mil pessoas. E o texto cria um novo tributo. As empresas que exploram jogos de azar em lojas físicas vão pagar ao governo 10% da receita bruta. No caso de jogos pela internet, a alíquota é de 20%. A estimativa é arrecadar 15 bilhões de reais. O país, eu tenho certeza, está agora enfrentando uma situação que se colocava por debaixo do tapete. Acho que nós admitimos que para cada real gasto do país legalmente, senador Anastasia, no país, se gasta R$2 ilegais no país. Nós não podemos ter 300 mil máquinas ilegalmente e a gente fingir que não existe esse jogo no país e a sociedade não ter o menor benefício quanto a isso. Eu espero que seja um projeto
que tenha andamento, que a Câmara consiga chegar ao seu final e que no ano que vem esse projeto volte aqui para o Senado para que a gente possa referendar aquilo que dissemos, ou se eles concordarem com tudo que está aqui escrito, ele já segue a sanção ou não da presidência. A comissão aprovou também um projeto que altera a lei de responsabilidade fiscal para que prefeitos não sejam mais punidos quando houver perdas na arrecadação. A regra vale para duas situações: se o município ultrapassar o limite para despesas com pessoal e se o prefeito não pagar o que foi empenhado pelo gestor anterior. Na Bahia, repetindo, que é um estado que tem um perfil mais ou menos do estado de Minas Gerais, nós temos lá, parecido com Pernambuco, nós temos 258 municípios com menos de 14 mil habitantes. Desses 258, 43 perderam população. Saiu do índice 1,2, 1,0 para 0,6, que é a menor arrecadação, e com manutenção de toda a despesa de pessoal, inclusive, que aqueles funcionários concursados não podem ser demitidos. Aí o índice pessoal sobe, empenha, não pode pagar e tem conta rejeitada. Então o projeto visa corrigir essa injustiça com os prefeitos que têm esse problema. O projeto ainda precisa ser votado em plenário. O aumento da conta de luz e a crise hídrica sem precedentes que atingiu São Paulo são alguns dos problemas que marcaram o ano quando o assunto é água. Sugestões para enfrentar essas e outras questões foram consolidadas pela Comissão de Infraestrutura no relatório de avaliação da política pública voltada à gestão de recursos hídricos, saneamento e energia. O documento vai ser encaminhado à Presidência da República, ao Tribunal de Contas da União e aos ministérios envolvidos. Apesar de ser considerado um país rico quando o assunto é água, o Brasil ainda não consegue garantir a todos o acesso a esse recurso. A oferta hídrica é prejudicada pelo desperdício na distribuição, pela poluição dos mananciais e pela falta de reflorestamento das margens de rios e nascentes. Com a escassez de chuvas, o quadro piorou e a Grande São Paulo conheceu o desabastecimento. Resultado, segundo especialistas e senadores, da falta de planejamento. Nós precisamos investir muito mais na construção de barragens, na reservação de água e, sobretudo, na recuperação e revitalização das nossas bacias hidrográficas. A questão da falta d'água, que se acentua no Sudeste e no Nordeste, é pelo descuido, pela falta de atenção com as ações de preservação. No caso do saneamento básico, a situação é mais dramática. 51% da população brasileira ainda não possui acesso às redes de coleta. Sem falar que quase metade do esgoto não recebe qualquer tipo de tratamento antes de ser devolvido ao ambiente. Da forma como nós estamos desenvolvendo os projetos de saneamento, eles não têm correspondido, seja na qualidade da implantação, seja na velocidade da implantação, seja na operação desses sistemas. Já com relação à energia elétrica, a sugestão é redefinir a matriz energética, aproveitando o potencial de novas fontes mais limpas. O Brasil precisa reafirmar o seu compromisso com uma matriz energética limpa, ou seja, que o Brasil possa perseguir uma economia sem carbono, uma economia que não seja sustentada na base do combustível fóssil. E para isso é preciso elevar ainda mais os investimentos na área de energia eólica, de energia solar, de biomassa. O importante agora é que possamos divulgar esse relatório para que possamos ter na sua plenitude o conhecimento dessa avaliação. A comissão também aprovou por unanimidade, após sabatina, a indicação de Eric Moura de Medeiros para o cargo de diretor de infraestrutura aquaviária do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. O nome dele segue para análise do plenário. A agência de risco Fitch rebaixou a nota do Brasil e tirou o grau de investimento do país. Foi o segundo rebaixamento do país em menos de 2 meses. Hoje, o Congresso Nacional se reúne para votar matérias orçamentárias. A repórter Mariana Abreu tem as informações. Boa tarde, Mariana.
Boa tarde, André. A agência de classificação de risco Fitch já tinha rebaixado a nota brasileira em outubro deste ano. Agora, o país acaba de perder o selo de bom pagador. O rebaixamento vem um dia depois de o governo propor uma redução na meta do superávit primário de 2016 para 0,5% do PIB. O ministro da Fazenda, Joaquim Levy, defendia a manutenção da meta em 0,7% do PIB. Em nota, a Fitch disse que as constantes mudanças na meta do superávit primário, que é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida, acabaram por minar a credibilidade da política fiscal a cargo de Levy. O ministro da Fazenda, aliás, esteve no Senado nesta manhã reunido com o presidente Renan Calheiros. Ele se disse preocupado com o rebaixamento da nota e pediu o apoio do Congresso Nacional para aprovar as medidas de ajuste fiscal. O Brasil não pode parar, o Brasil não pode esperar, nós temos desafios, o mundo sabe os nossos desafios, tem expresso a preocupação, mas eu acho que a gente, como sempre, vai ser maior. O Congresso sempre tem dado apoio e eu tenho certeza que a Câmara também, todos os líderes, têm conversado com alguns líderes, a gente conseguir votar o que a gente precisa votar e o Brasil fazer o que todo mundo espera, a população espera. O presidente do Senado, Renan Calheiros, também comentou o rebaixamento da nota. A Fitch é a segunda das 3 grandes agências de classificação de risco a tirar o grau de investimento do Brasil. Em várias oportunidades, nós dissemos que o ajuste era insuficiente. Mais do que isso, propusemos uma agenda para a retomada do desenvolvimento. Enquanto nós não fizermos isso para valer, o Brasil vai continuar pagando esse preço. É essa consciência que todos nós precisamos ter, do executivo, do legislativo, do judiciário. Nós precisamos desamarrar os pés do Brasil, deixar o Brasil voltar a caminhar. A nova meta do superávit primário proposta pelo governo pode ser votada ainda hoje pelo Congresso Nacional, que está com uma sessão marcada. O início estava previsto para o meio-dia, ainda não começou a sessão, mas o presidente do Senado e do Congresso Nacional, Renan Calheiros, garantiu que ela será realizada. A meta do superávit é um dos itens da Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2016, que está na pauta da sessão. Além disso, senadores e deputados também podem discutir o Plano Plurianual 2016 e 2019 e os 24 projetos que abrem crédito suplementar de 28 bilhões de reais para ministérios, Poder Judiciário e governos estaduais. Voltamos ao estúdio. Obrigado, Mariana. Essa edição do Senado Agora termina aqui. Obrigado pela companhia e continue com a nossa programação.